partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Um abraço para você sintonizado em 105,7 nas ondas da Unesp FM. Hoje é sábado, dia 27 de agosto, o ano é 2016. Eu sou o Guilherme Dias e está começando agora mais uma edição do Observatório do Esporte. No Observatório, informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. E nesta semana, não teremos a reportagem. Por quê? A gente reservou um espaço especial, vamos fazer com a mesa uma discussão sobre a transmissão dos Jogos Olímpicos da Rio 2016, que acabaram no último domingo, dia 21 de agosto. Vamos trazer o que chamou a atenção positiva e também negativamente, portanto, fique ligado. Aqui no Observatório a informação vai além das quatro linhas. Hoje conosco na mesa o Tuca Américo, o Carlão Napolitano, também o Leonardo Del Sante, o Heitor Facini. Mas vamos começar com o nosso querido Zeca Marques. O Zeca Marques que vai participar através do Skype. Onde você estaria neste momento, meu querido Zeca Marques? Um abraço para você. Abraço, amigos ouvintes, amigos da mesa. Onde eu estaria não, onde eu estou. Estou em São Paulo, depois de acompanhar durante 6 dias os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje, não é? Muito bem, você quer já começar com seus comentários iniciais, Zeca? Bom, acho que o comentário da semana é a ressaca que o público brasileiro tem vivido depois que os jogos se encerraram no último domingo. E, surpreendentemente, os jogos transcorreram numa relativa normalidade, não houve nenhum grande incidente, além daqueles na primeira semana, ou seja, problemas com a Vila Olímpica, morte de militar ali no Complexo da Maré, um probleminha aqui e acolá. Mas o saldo final, pelo menos naquilo que envolve os organizadores do evento, é um saldo positivo. E eu acho que os jogos tiveram, um momento da virada, um momento que definiu a cara dos jogos, ele se deu justamente na cerimônia de abertura. Porque nós não esperávamos nada de interessante, nada de muito especial. E quando a gente tem uma expectativa baixa, a possibilidade de nos surpreendermos positivamente é muito grande. Então aquela abertura, eu acho que ela dimensionou e acabou, de certa forma, influenciando a recepção que o público brasileiro teria nos dias seguintes. E como o desempenho brasileiro, ele não foi assim as mil maravilhas, mas como foi uma participação brasileira que empolgou os torcedores em diferentes momentos, ficamos com essa impressão de que os jogos tiveram um saldo bastante positivo. Agora, a gente pode conversar aqui ao longo do programa de algumas coisas que eu vi e vivi, que obviamente não são assim das mais alviçareiras no que diz respeito aos Jogos Olímpicos. Exemplo? Por exemplo, no Estádio Olímpico do Engenhão, havia 2 setores atrás, pensando num campo de futebol, atrás dos gols, montaram arquibancadas móveis, porque aquelas arquibancadas não existem no Engenhão, então foi uma arquibancada tubular, móvel. Uma gambiarra, um puxadinho? Um puxadinho no Estádio do Engenhão. E esses ingressos referentes a esses 2 setores, eles não tinham assento marcado. Ou seja, o indivíduo comprava o ingresso e ia para lá e sentava em qualquer um dos lugares disponíveis. É geral olímpica. Geral olímpica. Qual que é o problema? O Engenhão, ao contrário do que aconteceu nos estádios da Copa, em vários dos estádios, o Engenhão não delimitou os setores internos nos diferentes níveis e pisos. Então, qualquer indivíduo que tivesse comprado o ingresso mais barato, justamente esse do puxadinho, ele poderia, sem nenhuma dificuldade, migrar para os setores mais caros, para o piso de cima, inclusive para o piso dos camarotes. Se houvesse algum camarote aberto, ele poderia entrar e assistir aos jogos por ali. O que aconteceu? O pessoal, ao longo do segundo dia, inclusive muitos estrangeiros, perceberam que era fácil burlar a marcação dos bilhetes e podiam migrar de um setor para outro. Então, o pessoal descia do puxadinho e vinha para o piso 1, que é o que fica mais próximo da pista de atletismo, e ficavam em pé, sentados na escadaria, atrapalhando a visão de pessoas que estavam atrás. E eu vi muitos estrangeiros, inclusive, fazendo essa atitude tipicamente brasileira de estádio, que é não respeitar o lugar marcado. A ponto de que, vejam, na final dos 4 por 100,
a prova que foi ganha pela equipe da Jamaica, as forças de segurança tiveram que entrar no piso 1, onde eu me encontrava, e tiveram que fazer um cordão de isolamento, tirando as pessoas que estavam ali em pé, para que os atletas pudessem entrar por um dos acessos que dá entrada à pista de atletismo. Havia ali uma aglomeração de dezenas de pessoas que estavam em pé e queriam fotografar a entrada dos atletas. E aquilo, obviamente, atrapalhava quem estava sentado atrás e queria enxergar a pista. Então, o estado do Engenhão foi aquele em que eu vi o maior desrespeito à ideia do lugar marcado. Isso aconteceu, inclusive, em outras arenas, porque a identificação dos assentos, das fileiras, era muito complicada. Às vezes a gente achava que estava na fileira correta e a gente estava na fileira trocada, porque a comunicação visual das arenas, no piso, nas cadeiras, era muito complicada. Então esse é um dos aspectos talvez mais negativo que eu tenha visto, era o fato de haver muita confusão para a gente poder acessar aos lugares que estavam previamente marcados. Mas você não... Fala, Carlão. Nós queremos saber se você fez um upgrade aqui de ingresso também. Eu confesso que quando houve a final do salto triplo, e havia um português na disputa, o Nelson Évora, que aliás foi medalhista de ouro em Pequim, em 2008, o Nelson Évora estava na final do salto triplo, a prova aconteceu numa manhã, na terça-feira da manhã, e eu, como vi que o estádio estava vazio e que era fácil mudar de um lugar para outro, eu acompanhei a prova no piso 1, ali onde os atletas vão se preparando para iniciar o salto triplo. E vejam, olha que interessante, né? Coisas que só acontecem, obviamente, nessa informalidade brasileira. Eu estava com uma camisa do Benfica e o Nelson Évora é um atleta do Benfica. Quando acabou a prova, ele ficou em sexto lugar, estava um pouco desapontado. Eu cheguei até a beira da pista e falei, Nelson, Nelson! Ele olhou para mim e eu mostrei o escudo do Benfica para ele, na minha camisa. E ele fez um sinal de positivo. Foi a maior interação que eu tive com o atleta nesses Jogos Olímpicos. Ele curtiu você, Zeca. Ele me curtiu e no domingo em que o Bolt fez a vitória dos 100 metros rasos, havia a final olímpica do salto triplo feminino. E havia uma outra portuguesa em disputa, essa atleta do Sporting, e ela ficou em sexto lugar com o recorde português. Vejam só como a prova foi muito competitiva. A Patrícia Mamona é o nome dela, uma atleta belíssima. Ela ficou com o recorde português no salto triplo, mas isso só foi suficiente para chegar em sexto lugar numa prova que foi ganha pela Colômbia. A Colômbia que teve poucas medalhas nesses jogos, a Colômbia foi medalhista de ouro no salto triplo feminino no domingo que o Bolt ganhou os 100 metros. Zeca, você tá muito puxa-saco lusitano, né? Não. O recorde português, ele representa o quê? O recorde português, ó. Ele representa a sexta marca mundial nos Jogos Olímpicos, Tuca Américo. Muito bem, mas perdeu para colombiano. Mas essa observação que o Zeca fez é interessante, porque o programa de hoje é pra gente falar um pouco sobre a cobertura, as transmissões esportivas. E eu, sinceramente, não ouvi ninguém falar sobre isso na mídia tradicional, não é? Então, aparentemente, assim, o que a gente tem a ideia das transmissões e da cobertura é que, apesar daqueles problemas pontuais que o Zeca já apontou, de ter caído uma câmera, de ter alguns problemas, o acidente com um técnico da Alemanha que chegou a falecer, que não tinha nada a ver com o evento, faz parte do trânsito de uma cidade grande, mas a imprensa não cobriu isso, não comentou nada, absolutamente nada sobre isso. Então talvez aí seja até uma tônica da cobertura, não é? Uma tônica que foi, assim, de algum modo até ufanista, não é? De supervalorizar o evento e minimizar até eventuais problemas. Não, o problema, Carlão, é que a imprensa, os jornalistas, repórteres, eles não fazem o percurso que um torcedor comum faz para assistir aos jogos. Então isso só teria condições de ter conhecimento aquele que saísse das suas cabines, da sua área de imprensa, para poder saber como é que o público estava reagindo e se comportando diante dos jogos. Não, tudo bem. Tudo bem, Zeca, mas alguém deve ter reclamado em relação a isso. Algum torcedor que se viu invadido no seu espaço, que teve a visão atrapalhada por quem mudou a sua posição no estádio, deve ter reclamado. E essa reclamação não chegou a público. Chegou. 2 pontos negativos também que eu vi nos jogos. Muito poucos voluntários. Houve, apesar do que foi dito pela Glória Maria no encerramento dos jogos na TV Globo, que os voluntários não houve nenhum tipo de problema, nenhuma desistência, houve centenas de voluntários que deixaram de participar porque as condições eram muito estressantes, eram 12 horas de trabalho para comer um lanche de fast food, 12 horas em pé,
né? Então, a questão da sustentabilidade dos jogos, do diz respeito a voluntários e funcionários, tem que ser pensada, porque havia pessoas com uma carga de trabalho diário extremamente exaustiva. Houve um senhor que estava reclamando que não conseguia enxergar a pista devido à quantidade enorme de pessoas que ficaram em pé à frente dele. E ele chamou uma voluntária e fez uma reclamação formal. A voluntária respondeu: meu senhor, eu estou sozinha, eu não consigo resolver isto. Até que ela achou por bem, depois de algum tempo, alguém a orientou a pedir que as forças de segurança fizessem ali um auxílio. Então houve muito poucos voluntários, eles todos com muito boa vontade, com muita dedicação e entrega, mas havia falta de voluntários. E outro grande problema que eu percebi, mas isso é algo que era difícil de ser evitado, é o transporte público numa cidade, numa metrópole como o Rio de Janeiro. Eu usei metrô o tempo todo, e imaginem, o metrô do Rio de Janeiro já vive superlotado, pior do que o de São Paulo, em dias normais que não tem Jogos Olímpicos. Imagine o que é se deslocar no metrô carioca com 500 mil pessoas a mais, que é o público estimado que houve, a média de público durante os Jogos Olímpicos. Então eram vagões extremamente enlatados, em quem tinha que fazer o transporte, até chegar à Central do Brasil para pegar o trem que ia ao Engenhão ou a Deodoro. Na outra ponta, a mesma coisa, tinha que pegar o metrô para ir até o final ali de Ipanema e usar o transporte que era exclusivo para quem tinha o cartão olímpico que dava acesso às novas linhas do metrô que não foram inauguradas para o público. Agora, eu acho que qualquer grande metrópole vai padecer sempre desse problema que é a mobilidade, que é o transporte público. E eu acho que o Rio não conseguiu prever a questão de dotar mais vagões de metrô que pudesse, inclusive, satisfazer não o público dos jogos, mas a própria população carioca. Ô Zeca, você participou de algum evento noturno? Porque eu estava acompanhando pela televisão, né, os jogos de vôlei de praia, que começavam meia-noite, né? Então teve evento que acabou 1h30 da manhã. Você tem notícia de deslocamento de volta pós-evento? Olha, eu fui 4 vezes à noite para o Engenhão. E algumas provas aconteciam tarde, acabavam tarde, e era preciso pegar o trem da Central para voltar à Estação Central do Brasil. E o metrô funcionou de maneira extraordinária para atender ao público que vinha do Engenhão. Então, depois da meia-noite, o metrô para, mas havia uma linha exclusiva para aquelas pessoas que vinham do Engenhão. No caso do vôlei de praia e do vôlei que acontecia no Maracanãzinho, também havia um esquema especial do metrô que atendia esse público. A questão é que o vôlei de praia, como era uma arena menor, né, do que o Engenhão, do que o Maracanãzinho, e muitos dos turistas já estavam ali nas redondezas, Copacabana, Flamengo, Ipanema, eu acho que não havia tanto problema de deslocamento, né? Agora, isso foi pensado para atender justamente ao público dos jogos que ficavam sem metrô depois da meia-noite. Ok. Uma pergunta do Fábio Fleury, né? Teve a casa... Da onde? As casas, né? Dos Estados Unidos, americana, francesa. Você foi na Casa Portugal aí nos jogos? Tentei, mas não consegui chegar. E já explico. A Casa de Portugal era o navio Escola Sagres, que veio especialmente para o Rio de Janeiro. É um navio que fica fazendo viagens com um tipo de escola, de uma espécie de embaixatriz de Portugal, né? Esse navio. Embaixador de Portugal. O navio estava atracado no porto do Rio de Janeiro, mas para chegar até ele era preciso passar pelo Boulevard Olímpico. O Boulevard Olímpico é aquela região que foi revitalizada do Rio de Janeiro, que vai da Praça Mauá até o Pier, né, a região do porto. Só que no dia que eu fui visitar o navio escola, ele estava fechado à tarde, porque havia um evento privado do Consulado de Portugal ali no Rio de Janeiro. E você não era um convidado VIP? Não, era convidado VIP. Da próxima vez você leva o crachá do Observatório de Esporte e você entra. Havia degustação de vinhos portugueses, iguarias, doces, e eu só fiquei com água na boca, meus caros. Ô Zeca, uma pergunta só, depois o pessoal comentar aqui também. Qual foi o evento que mais te emocionou que você participou aí? Olha, eu acho que as aparições do Bolt, elas mexeram com o público carioca, porque havia uma torcida única em prol do velocista jamaicano. Então, acho que são as provas que mais emocionaram pela atmosfera do estádio. Eu lembro que a final dos 100 metros e dos 200, eu inclusive gravei essas finais com o meu celular, o meu smartphone, e eu estava emocionado de segurar o celular e tentar gravar aquele momento, registrar aquele momento dos 100 e dos 200 metros.
Então acho que foram aquilo que mais emocionou, mas é porque tinha uma atmosfera muito particular, muito singular, né? Agora, eu confesso a vocês que fiquei emocionado, não emocionado, mas eu gostei muito de conhecer o Parque Olímpico de Deodoro, que fica dentro de uma vila militar, e achei que estava tudo muito bem organizado, tudo muito bonito, uma região ali agradável do Rio de Janeiro, apesar de ficar às beiras da Avenida Brasil, na Zona Norte Carioca, mas estava tudo muito bem organizado. Eu vi lá um jogo de hóquei sobre a grama, uma semifinal do hóquei sobre a grama, equipes femininas da Nova Zelândia e da Grã-Bretanha. O jogo não foi nada emocionante, eu achei até um jogo muito chato. A Grã-Bretanha venceu por 3-0. Mas o fato de ter conhecido as arenas ali de Deodoro também foram um outro aspecto singular desses jogos. E para não falar do Maracanã, o Maracanã é tão criticado pelos cariocas, né? Alguns dizem que é o novo Maracanã, o Neo-Maracanã. Eles não se contentam, eles não aceitam o fato de Maracanã ter sido reformado e mudada a sua estrutura interna, numa mais geral, etc. Mas eu acho o Maracanã um estádio muito confortável, com uma bela visibilidade do jogo. E eu vi a final do futebol de mulheres, a final ali entre Alemanha e Suécia, e foi também um outro momento interessante de acompanhar uma final no Maracanã. Ok, o Zeca, antes de passar para o comentário do resto do pessoal da mesa aqui, os demais amigos, você quer fazer algum comentário mais interessante? Depois você continua com a gente na conversa aqui. Eu acho que os jogos marcaram a história das Olimpíadas, foram jogos possíveis de serem feitos, não foram jogos assim de uma excelência de organização, houve muita precariedade, houve problema de verba, problema de recursos, mas acho que fizemos uns jogos dignos dentro de uma realidade que é nossa. Eu acho que a gente não pode sonhar além das nossas possibilidades. Esse foi o problema dos jogos antes deles acontecerem. As autoridades cariocas, tanto o governo municipal como estadual e o governo federal, sempre prometeu os melhores jogos da história das Olimpíadas. Nós não fizemos os melhores, fizemos uns jogos nossos, dentro das nossas possibilidades e limitações, e acho que isso aqui foi bonito. Legal, este é o Observatório do Esporte, contato aí com o Zeca Marques, falando um pouquinho mais da experiência aí, ele que esteve durante os Jogos Olímpicos lá no Rio de Janeiro, acompanhou de perto, né, vários eventos. O Zeca, você continua com a gente então para falar um pouquinho mais a respeito da sua presença, inclusive, que você acompanhou aí nos Jogos Olímpicos. Enquanto isso, a gente vai perguntar também a opinião dos demais integrantes da mesa. Está com a gente aqui hoje também o Leonardo Del Sante. E Leonardo, o que você achou desse evento, né, de grande porte que o Brasil recebeu, mais precisamente lá no Rio de Janeiro? E quais foram os momentos marcantes aí, na sua opinião, desta edição das Olimpíadas? Um abraço para você. Um abraço, Guilherme, um abraço aos amigos da mesa, o Zeca que está longe neste momento, mas perto pelo contato que a gente pode ter com ele, e também a todo mundo que está em casa. Primeiramente, como um brasileiro, destaco os 7 ouros que o Brasil conseguiu, que por mais que não seja a meta que o COB estipulou para essa Olimpíada, é a melhor campanha da história do Brasil em todas as Olimpíadas até o momento. Tomara que na Olimpíada de Tóquio a gente consiga bater essa meta. Já que a gente está destacando também um pouco das coisas que aconteceram na mídia, eu tenho um ponto positivo que eu gostaria de destacar, que eu gostaria inclusive de jogar para os grandes amigos da mesa, que é essa falta de exclusividade das emissoras devido ao Brasil ser um país sede, né? Então, teoricamente, toda e qualquer emissora que quisesse transmitir, não sei se exatamente isso, mas creio que por aí, poderia ter transmitido as Olimpíadas. Então a gente teve transmissões da Globo, da Band e da Record na TV aberta, e dentro das emissoras de TV fechada a gente teve Sport TV, Band Sport, Fox, ESPN, todas transmitindo a Olimpíada. Eu acho que essa pluralidade de transmissões traz pro público, para quem gosta de assistir esporte, uma variedade maior e, por consequência, uma qualidade também no que a gente vê, o que a gente espera, pelo menos, ver na televisão brasileira. Essa questão da transmissão aí, a gente até tocou nesse assunto rapidamente na semana passada. Faltou aí algum preparo um pouquinho mais completo, alguns profissionais que fizeram narrações de algumas modalidades que não são tão frequentes aqui no país. O que você achou, Carlão, por exemplo, das transmissões? Dá para separar, né? TV aberta e TV fechada. A questão que o Léo colocou, eu não cheguei a estudar com profundidade, mas me parece que houve o sublicenciamento, ou seja, houve o licenciamento para algumas emissoras. A Globo, a principal, ela sublicenciou os eventos, mais ou menos como aconteceu na Copa de 2014, né? Que havia
uma emissora responsável, e por isso que houve essa abertura para as outras emissoras. Agora, não sei se é pelo fato de ser no Brasil. Sim, o fato de ser país sede, ele provoca esse tipo de alteração na regra. Realmente. Então, legal, bom para os brasileiros que puderam ter aí uma pluralidade de informações. Mas, além disso, o que eu acho, aí já antecipando um comentário meu, que eu já disse até quando o Zeca estava participando, eu achei, assim, no geral, uma cobertura muito ufanista, ou seja, tudo vai dar certo, tudo deu certo, não é? No geral também uma cobertura emotiva, muito emotiva e usando muito da questão do emocional. Eu acho que isso fica em evidência para quem assistiu às finais do vôlei de quadra masculino, não é? Foi um chororô total, não é? O Serginho chorando em quadra, Bruninho chorando, Bernardinho chorando, e os comentaristas do Sport TV, da Rede Globo, ex-jogadores de vôlei, todos eles chorando. Então acho que pegou muito essa carga emotiva, né? Em relação aos principais empresas que transmitiram, ou veículos de comunicação, e aí pensando especificamente Globo, Sport TV, eu achei que o padrão Globo, Sport TV foi um padrão muito jovial, não é? Eu acho que houve uma Leifert-ização das transmissões pensando no Thiago Leifert, até uma Thiago Leifert travestida de feminino, né, que era a Fernanda Gentil. Então me pareceu assim uma transmissão muito generalizada e muito no aspecto da juventude, ou seja, chamando essa pegada para o jovem para assistir. E também um termo que eu sempre ouvi dizer e acho interessante, acho que em especial as transmissões da Globo foram em si mesmadas, não é? A Globo acho que falou muito mais dela do que das Olimpíadas, né? Então sempre havia o chamado para eventos da Rede Globo, programações da Rede Globo. Até o Guilherme comentou isso na semana passada, ou seja, pessoas que nunca participaram de atividades esportivas que estavam lá para comentar. Ator, né? de Malhação falando sobre handball, Nego do Borel falando de Brasil e África do Sul no futebol feminino, tá uma tristeza em alguns pontos. Assim, no geral foi isso, mas assim, a impressão, pensando em todos os veículos que eu acompanhei, além desse que eu já comentei, os próprios portais do UOL, do Globo.com, eu achei que também foi uma transmissão, uma cobertura entusiasta, não é? E talvez um pouco diferente da cobertura da Copa 2014. Talvez a impressão que eu tenho como observador social, eu acho que aí valeria a pena até fazer alguns trabalhos de pesquisa, Tuca, nesse sentido. Sim. Talvez alguns alunos que queiram participar dos programas de mestrado aqui da faculdade, que tenham interesse pela temática, pudessem investigar isso, ou seja, diferente de cobertura entre a Copa do Mundo 2014 e a Copa do Mundo e as Olimpíadas 2016. A impressão que eu tenho, né, acompanhando os dois eventos, e nada científico, mas só como observador mesmo, é que lá em 2014 houve uma cobertura mais crítica, né? E agora uma cobertura mais suave, ufanista, entusiasta. Talvez uma hipótese explicativa para tudo isso, o momento político que nós estamos passando, né? A gente estava num momento político diverso em 2014 e hoje estamos num momento político totalmente diferente, né? Com o final do processo de impeachment, né? Começo de um governo novo, então talvez uma das explicações para isso é a ideia ou a tentativa de passar a imagem ou a ideia de que o Brasil está saindo da crise, que o Brasil é capaz, que o Brasil vai continuar se desenvolvendo, que o Brasil é um vencedor, né? Conseguiu 7 medalhas, a maior campanha na história, conquistou 19 medalhas no geral, também a maior campanha da história em termos absolutos e em termos relativos. Então a impressão que me deu foi essa, né? Mas é só uma impressão, talvez merecesse aí um trabalho acadêmico-científico de investigação para se apurar a fundo essas questões. Até porque, Carlão, nunca existiu uma expectativa muito grande em várias modalidades dos Jogos Olímpicos, né? Então até por isso eles vendiam tudo como uma festa danada, temos que incentivar, esse pessoal não tem apoio. E na Copa do Mundo já era absolutamente ao contrário, né? Tinha já aquele peso da Copa de 50 que o Brasil tinha perdido, era hora de ganhar em casa, o Brasil vinha de título na Copa das Confederações. Todo mundo entende um pouquinho de futebol aqui no Brasil, né? E a maioria não entende nada de salto com vara, de nada sincronizado. Acho que todo mundo passou a entender de salto com vara, o duro é que daqui a pouquinho todo mundo esquece de novo. Daqui 2 semanas... Temos especialistas agora, Daqui 2 semanas ninguém lembra mais também, né? Essa é a verdade. Infelizmente, a coisa segue assim.
Saber a opinião do Zeca. Ô Zeca, o que você achou aí da transmissão? Claro que você presenciou várias disputas, né, vários eventos, mas da transmissão, tanto na TV aberta como na TV fechada, quais as suas impressões? Olha, de forma geral, a TV aberta fez uma cobertura quase que exclusiva da participação brasileira. Quem ficou refém da TV aberta só viu atletas e equipes brasileiras em ação e aquela cobertura muito fanista, muito entusiástica, que para algumas pessoas, como a mim, não me agrada. Agora, a TV fechada pode fazer um contraponto mais interessante. E aí eu queria só destacar um programa que eu acho que foi o grande diferencial. O programa da Sport TV, comandado pelo André Rizek, o É Campeão. Eu esperava toda noite para ver a presença daqueles campeões fantásticos, mitos do esporte, Nadia Comaneci, Carl Lewis, o Sotomayor cubano do salto em altura. Então, o único detalhe é como o programa era ao vivo, havia tradução simultânea naquele estilo de cerimônia do Oscar. E às vezes o próprio Rizek corrigia a tradução dos intérpretes que estavam ali fazendo o seu trabalho. O programa poderia ter sido gravado e colocado as legendas, que eu acho que ficaria mais interessante. Mas aí perderia um pouco a espontaneidade do ao vivo, que era um diferencial do programa. Eu não sei se vocês acompanharam, mas o Rizek, para mim, se comportou muito bem informado, com muito bom humor. Era um programa informativo e, ao mesmo tempo, divertido de se assistir. Então fica aqui uma menção honrosa para o É Campeão da Sport TV, que também foi diferencial. E eu quero adiantar a vocês que eu consegui comprar ingressos para 3 dias dos Jogos Paralímpicos. Então eu acho que o clima olímpico permanece no programa Observatório do Esporte. Legal. Zeca, obrigado pela sua participação. Semana que vem a gente bate mais um papo aí, falando até dos Jogos Paralímpicos, tá certo? Grande abraço a vocês e aos ouvintes do Observatório. Aquele abraço. Valeu, este é o Zeca Marques falando um pouquinho mais dos Jogos Olímpicos. O Heitor pediu a palavra há algum tempo atrás. Pois não, Heitor, rapidinho o Heitor, depois o Carlão e o Tuca também. Um abraço a todos os ouvintes, a todos os amigos da mesa. Para complementar também, uma opinião que eu tenho sobre o porquê de ter sido tanto fanista, muito essa cobertura de superação, tanto assim, porque, pelo menos na minha visão, sempre tinha aquelas previsões do Comitê Olímpico Brasileiro, das emissoras de mídia, e a maioria das medalhas de ouro que o Brasil acabou ganhando, a grande parte delas não eram medalhas esperadas. Eram medalhas que tinha toda uma história de superação por trás disso. Ninguém esperava a medalha de ouro no salto com vara, ninguém esperava a medalha de ouro no boxe. Na vela, Rafaela Silva. Eram medalhas que não eram esperadas. Isso talvez tenha contribuído muito para essa cobertura ufanista, porque você vai assistir um salto com vara, você não imaginava que o brasileiro ia ganhar nenhuma medalha, não imaginava que o brasileiro ia chegar tão longe. Todo mundo botava a expectativa no salto com vara feminino, né? Na Fabiana Moura. Sim. Então, ainda houve se aposentando. Ainda houve uma superação, se a gente for parar pra ver, até a mídia poderia e se aproveitou da seleção brasileira masculina de futebol e de vôlei, que tiveram campanhas ruins na primeira fase e foram crescendo ao longo do campeonato, por mais que tenham começado como favoritas. Isso é legal. E só pra complementar também minha fala, falar um ponto positivo e um ponto negativo que eu achei dessas Olimpíadas. Começando pelo negativo, da transmissão da TV aberta. Eu achei uma transmissão muito confusa, porque eles tinham uma programação pré-definida, você entrava no site da Rede Globo, tinha lá a programação, ia transmitir tal coisa em tal horário, mas no meio da transmissão cortava e mudava para outra modalidade do nada. Não cumpria, né? Não cumpria o que estava programado. Um exemplo, foi até que o Ari Rocco comentou em 1 ou 2 programas atrás, foi o do basquete, da estreia do basquete contra a Lituânia, que estava lá na grade da emissora que às 2 horas do domingo ia passar o Brasil e Lituânia. Só que passou metade do primeiro quarto e depois nem voltou, começou a passar as eliminatórias da ginástica olímpica. O Brasil começou a perder no basquete, começou a passar a ginástica. Um fato curioso, se vocês entrarem na grade da NET aqui em Bauru, na ESPN hoje ou amanhã, se você entrar, tem programa dizendo assim, Rio de 2016 ao vivo. Observei isso. É verdade, bem lembrado. Durante essa semana ser uma câmera ligada lá em algum lugar, é isso? Não, durante a semana toda aí nos canais ESPN a gente tenta saber o que está acontecendo e tem lá atletismo ao vivo 8 da noite. Uma coisa positiva é que eu achei das transmissões via internet, porque pra mim foi o primeiro grande evento, até maior do que da Copa do Mundo, que a internet conseguiu se apropriar melhor e conseguiu transmitir melhor isso.
tem alguns números que eu e o Leonardo pegamos, que a NBC, nos 10 primeiros dias, foram 2 bilhões de minutos de streaming. E isso é maior do que toda a transmissão em Londres 2012, que foi 818 milhões de minutos transmitidos. E um programa que me agradou, que eu achei que conseguiu pegar essa linguagem de internet, não foi simplesmente uma transposição da TV para a internet, foi uma linguagem própria, que foi o programa do Globoesporte.com, que era o Play nos Jogos, que tinha transmissão quase 24 horas por dia. Porque lá era meio confuso como a TV aberta, mas dava pra entender muito melhor o esquema que eles estavam fazendo, porque eles não tinham uma programação fixa. Eles não tinham a proposição de fazer uma programação, então você esperava que fosse alguma coisa, tipo, tá acontecendo tal coisa aqui, vamos jogar pra lá e vamos passar isso aqui mesmo. E tinha a interatividade com as pessoas do Twitter, as pessoas do Facebook, que mandavam e conversavam. E eles não tinham um conteúdo tão crítico, era mais de entretenimento mesmo. Mas eles conseguiam cumprir muito bem essa proposta que eles tinham de entretenimento através de um complemento do que tinha na TV. Eu posso fazer alguns comentários? Vamos lá, então, vamos lá, então, né? Eu queria fazer primeiro, continuar das transmissões e depois partir para as questões dos jogos, né? O Zeca também falou das transmissões, realmente o programa é campeão, acho que foi um programa diferenciado, acho que se vocês lerem a crítica, foi um programa de referência, não em nível nacional, mas em nível internacional, teve uma repercussão internacional que foi feito, né, e não é a primeira vez que se faz isso, né, então foi muito interessante. Em relação às transmissões, a gente já falou que semana passada essa programação extremamente confusa da TV aberta, notadamente da Rede Globo, né, em que eu acho que na ânsia de atender um público muito variado, ela deixou muita gente nervosa, né? Muitas transmissões de interesse, como do basquete ou do vôlei, você estava lá no momento crítico do jogo, da partida, e de repente eles cortavam para mostrar a final de alguma coisa, que também era importante, mas, ou seja, você quebrava a narrativa do jogo. O clímax, né? Você não sabe o que está acontecendo, volta, vai na ansiedade, várias vezes mudava de canal. Na verdade, eu estava na minha sala com 2 TVs, uma na TV a cabo, outra na TV aberta. E volta e meia eu ficava trocando a tela maior para poder ver aquilo que realmente me interessava. Então tem essa crítica. Mas eu entendo também que isso é um dilema da TV aberta. Ela tem um público muito amplo e que tem que atender todo mundo e não pode também deixar de, por exemplo, se tem um ápice no jogo do handebol masculino e o final dos 100 metros que o Bolt está passando, ela fica no dilema que eu transmito. Tento transmitir os dois e não consegue atender nenhum nem outro. Tenta abraçar o mundo e complica. E é meio complicado, né? Em relação ao Sport TV, eu acho que é lógico que a gente sabe que a responsável da transmissão não é do Sport TV, ele apenas está retransmitindo o sinal que é gerado pela operadora, pela empresa que está responsável pelos jogos. Então eu acho que houve esportes em que a transmissão estava irrepreensível, estava perfeita, e tinha as outras que deixavam a desejar, né? O brasileiro está acostumado a ver a nossa transmissão do vôlei de praia, do vôlei de quadra. Totalmente diferente. A transmissão oficial era muito pobre, você não tinha os replays, você não tinha o detalhe, você não tinha os comentários. Então acho que isso era um problema. Tá? Em outras transmissões, eu não sei se vocês chegaram a ver no último dia a transmissão do cross country de bicicleta, tipo mountain bike, que é uma maratona de 1h40 e foi montado um circuito lá nos morros do Rio de Janeiro e ficou uma coisa maravilhosa de se ver e era uma modalidade que eu não conhecia, muito complexa. Fiquei assustado com a pista que eles montaram, com rochas pontiagudas e o ciclista tem que passar correndo em cima daquilo, e uma transmissão perfeita. Creio que tinham drones acompanhando do alto, né? Porque a única forma de acompanhar por tanto tempo aquelas imagens aéreas era com drone. Então foi uma transmissão muito, muito interessante. Tá? Em outras deixou a desejar. Concordo também a questão do fanismo, né? Tinha muitos comentaristas que eram atletas e estavam mais torcendo que comentando. Eu lembro uma partida do vôlei, o Brasil estava jogando muito mal, perdendo de 24-19. E o comentário falou, não, nós vamos virar. É lógico, sempre é possível, mas ele não estava falando com a razão. Era muito mais emoção. Né? E acompanhei também, e concordo com o Heitor, o Play nos Jogos. Né? É uma transmissão totalmente diferente, voltada para o entretenimento, né? Você tinha lá uma visão, e eu acho que eles davam muito mais conta de mostrar a diversidade dos esportes, mas numa visão um pouco mais de entretenimento, né? Em alguns momentos tinha uma informação sobre a competição esportiva, mas em outras também tinha um comentário humorístico que beirava o preconceito. Então acho que isso é um pouco perigoso.
Eu lembro que um momento eu estava assistindo uma partida de futebol e apareceu uma atleta negra com o cabelo afro e eles ficaram, como se diz na gíria, trolando o cabelo da menina, né? Então acho que ele ainda é um território perigoso. Embora esteja na internet, a gente entende a linguagem da internet, a gente entende o público que a Globo quis alcançar nesse programa. Eu acho que foi exitoso, acompanhei por horas, vários dias a transmissão para entender como é que funcionava, mas tinha gente ali que estava meio perdido. Alguns comentaristas estavam tentando fazer piada, tal, mas estava meio perdido. Eu lembro uma mocinha que não conseguia falar taekwondo, que na verdade é taekwondo, né? Ela não conseguia falar o nome da modalidade. Tá? Então, como se diz, em vários momentos tinha gente que sabia o que estava falando, estava comentando, e em outros momentos tinha gente que estava lá só para trollar, para fazer... Curiosos de plantão ali. Mas entendo só pra complementar, a questão do entretenimento. Isso de pessoas que sabiam falar, por exemplo, eu assisti a final do salto com vara masculino pelo Play nos Jogos, e a comentarista que estava falando lá falou com uma complexidade os comentários dela, falando sobre o atleta brasileiro, de não conseguir ir tão bem algumas vezes por causa de problemas psicológicos. Esse é o meu segundo tema que eu vou abordar agora. Trouxe uns conhecimentos muito bons, conhecimento muito bom para um programa que pregava pelo entretenimento. Eu acho que teve altos e baixos, mas foi uma experiência relevante, interessante. Eu acho que levou a transmissão para um público talvez que não estaria tão interessado nos jogos. Sim. Eu acho que tem um valor. Mas pra gente ter uma visão mais crítica, eu acho que apareciam muitos erros também, né? Mas é a primeira experiência, a primeira vez que isso acontece, então acho que é um caso a ser analisado. Eu até gravei alguns momentos, aí eu penso em refletir, tentar escrever alguma coisa sobre isso logo. O segundo tema, né, é a questão, Carlão, do fator casa. Você acha que ajudou ou atrapalhou os brasileiros o fator casa? Acho que não teve um fator de decisão em relação a isso. Talvez, até que o Léo colocou, acho que seria interessante ver a trajetória do vôlei masculino em relação ao vôlei feminino, futebol masculino e o feminino. Talvez as meninas do vôlei tenham pecado eu queria por chegar isso. Aí, né? Mas dos demais eu não consegui ver pressão, sofrimento. Eu acho a exceção sempre da Fabiana Mira. Né? Verdade, a Fabiana Mira. Eu acho que a grande decepção, e teve aí uma questão que eu acho que não foi só a pressão de jogar em casa, mas outras coisas também, que foi o vôlei feminino. O vôlei feminino veio numa campanha muito boa na primeira fase, 3-0 em todo mundo. No jogo com a China, meteu um 25-15 já de cara, cartão de visitas. E a hora que a China reagiu, parece que o time desabou. Né, não soube lidar com essa pressão. Falou, e agora se a gente pra perde? campeã olímpica, né? Principalmente campeã olímpica. Então parece que não soube lidar com isso. Falou, e agora se a gente perde? O que a gente faz? Nós estamos fora. E perderam e caíram fora. Né? Eu acho que faltou ali um pouco de maturidade. Para quem assistiu o jogo, viu que o Brasil parece que travou na quadra, não jogou mais nada. Né? Mas maturidade para um time bicampeão olímpico. Então, mas eu acho que é da questão do momento. É o dia mesmo. Acontece. Talvez se colocar China e Brasil mais 10 vezes, vai dar 10 vezes Brasil. Era aquele jogo. Então esse foi o nosso 7-1 do vôlei, né? Infelizmente. Né? E por outro lado, eu queria tomar como exemplo... Acho que talvez a seleção brasileira de futebol como exemplo menor e a de masculina de voleibol como exemplo maior. De quem soube dosar isso, né? Que a gente viu no handball, no próprio basquete, o próprio Bolt naquela final com o DeGrasse, em que eles dosaram a chegada, falaram, já estamos na final. Eu acho que no vôlei ele soube ser decisivo na hora que precisava ser decisivo. O basquete masculino, com todos os problemas, também conseguiu, talvez com um pouco de sorte, ser decisivo na hora que precisava ser decisivo. Então a gente vê que para você ser campeão olímpico, essa força mental... O futebol, né, Tuca? Eu falei o quê? O basquete. Desculpas, audiência. Mas foi bem legal mesmo o futebol, a questão da recuperação. E foi o inverso mesmo, como você colocou, né? O futebol feminino começou goleando, batendo na Suécia, e o futebol masculino que no final das contas... E daí inverteu no a vôlei situação. E no futebol. E no vôlei masculino... É interessante, né, a gente provar que num campeonato curto, como é uma Copa do Mundo, como é o torneio de vôlei dos Jogos Olímpicos, esse momento de decisão em que o time se junta e fala vamos ganhar é importante. O time brasileiro essa não é de longe a melhor seleção brasileira de voleibol. Foi a trajetória da seleção feminina em 2012.
Sim. A É seleção mesmo brasileira isso. começou mal Não. e começou a se acertar nas oitavas. Né? E foi o que o Brasil Esse fez. ano não, ela chegou pronta e foi desmontada. Desmontada. Né? Então, o caminho que a seleção feminina fez em 2012, a seleção masculina Tem fez time agora. que se encontra no meio do campeonato e tem time que se perde, né? E eu também tenho essa impressão, Tuca. Não tem figurão, né, no time. Todos eles parece que são jogadores operários, né? São um E a time- seleção de operários é representada pelo mestre de obras. É verdade. Que é o Serginho. Que é o Serginho, né? Acho que a parte emotiva que eu comentei lá no começo do programa, até eu fiquei emocionado por ele. Sim, Não é? e eu tiro ali duas pessoas, né? Um atleta que eu vou ter que me redimir, porque eu nunca achei um grande atleta, nunca foi um grande jogador de vôlei do meu ponto de vista, que é o Lipe, o Chupita. Né? Sempre foi um jogador que sempre que ele entrava na quadra eu morria de medo, né? Porque ou ele estoura a quadra do outro lado ou a bola volta no pé. Ele nunca teve um equilíbrio, uma regularidade. E quando ele entrou esse ano, ele conseguiu superar, acho que a motivação dele de estar aqui, já numa certa idade, tendo a chance de ser jogador titular da seleção brasileira e a vontade de superar dele do Serginho, né? Eu acho que foi assim exemplar. Porque de verdade, jogadores bons nessa seleção, a gente tem dois que estão, um pronto e outro quase. Um que está pronto, que é o Wallace, e outro que está a caminho, que é o Lucarelli. Né? Mas é um time simples. No papel, a gente tem 2-3 times muito mais fortes que o Brasil. Com certeza. E a sorte da Rússia não ter vindo com equipe completa, com o Mazurski, né? Com o Tintin. Então acho que foi um momento do vôlei brasileiro masculino, ele soube aproveitar. Então acho que a questão de você ter essa força mental, de você ser decisivo na hora que precisa, eu acho que isso que forma de verdade um campeão olímpico. Né? Porque muitos atletas não tinham mais que provar nada para ninguém. O que Serginho precisava provar para alguém? É um cara totalmente vencedor. Eu achei muito bonita a humildade dele numa entrevista. Falou, não quer acabar isso? Eu vou continuar sendo o Serginho, filho da dona Didi, e vou para Pirituba tomar tubaína. Então acho que, embora tenha sido um pouco piegas, foi emocionante ver a despedida do Serginho no final. E coincidiu também com o ápice dos jogos no Brasil. Acho que foi um grande finale à altura. Começou bem, como o Zeca mencionou, né, no começo do programa de hoje, com a abertura, que também acho que foi surpreendente. Todo mundo se surpreendeu em relação a isso. E fechou com um clima de ouro. Eu só fiquei com tristeza pela não lembrança do rapaz que ganhou a luta de Taekwondo. Verdade, Quem né? lembra o nome dele aqui? Porque ele deu o azar de ganhar o bronze no dia que a seleção brasileira Vocês ganhou conseguem lembrar o nome dele? Confesso que não. E ninguém fala do menino. Até anotei aqui. Sábado no comecinho da noite. Marco de Andrade Siqueira. Ele ganhou bronze, né? O primeiro medalhista nesse, como que fala? Taekwondo. E ninguém fala do nome do menino, porque ele ganhou no sábado, exatamente, né? Que foi antes da final do... Não, Ele ganhou um pouquinho depois. Foi durante a final. Foi durante durante a final do futebol e depois foi apagado completamente pela vitória do Eu vôlei. estava ali na expectativa, vendo o pré-jogo do futebol, acompanhando a luta, o Taekwondo. Vi que ele perdeu a luta que definiria quem ganharia o bronze, só que quem perdeu ia para a repescagem. Na repescagem ele voltou e mordeu o bronze, né? Então acho que também aconteceram alguns erros da mídia, né? Em avaliação. Acho que eu comentei semana passada que o próprio atleta aqui de Marília, o nome dele esqueci. Thiago Braz. O Thiago Braz, do salto com vara. O próprio Sergei Bubka e a Zibaeva disseram que não, nós conhecemos esse atleta e para nós não é novidade ele ter ganho a medalha de ouro. Então desconhecimento da mídia, de acompanhar com profundidade o que acontece na modalidade. Mas assim, aproveitando o comentário dos jogos no último final de semana, talvez a seleção do vôlei seja uma equipe coletiva e a seleção de futebol vai ficar marcada na figura do Neymar. Sim. Né, pelo fato de ele ter feito gol durante a partida e por fato de ele ter batido o último pênalti. E eu achei uma injustiça, porque na verdade esqueceu um pouco o pênalti defendido Pelo Everton. pelo Everton, que eu acho que ali foi... Não, e o bom jogo da seleção masculina, a final do final como coletivo foi um bom jogo. O Brasil se apresentou bem. Os laterais apoiaram bastante, os volantes saíram bem com Eu acho que o grande problema foi dar uma relaxada ali no começo do segundo tempo para segurar o jogo e tomar um gol, O né? Neymar, apesar de ter feito gol, ele não jogou tudo que se esperava. O Gabriel Jesus apoiou muito mais taticamente do que ele, por exemplo, e ainda assim o Neymar sai como nome, tanto como a confusão quanto como a glória ao mesmo tempo.
Neymar saiu eu tava com o assistindo o nome jogo no- na casa de um amigo, né? E aí foi até uma expressão dele, ó. Parece que o Neymar, ele é iluminado, né? Parece que caem as coisas no colo dele. E o jogo poderia ter acabado antes, né? Todo mundo errar os pênaltis, o goleiro não defender. O goleiro defendeu né? o primeiro, Mas defende o quarto, o quinto pênalti da Alemanha, e sobra pra ele decidir. E inventaram depois do jogo uma coroa para colocar na cabeça do Neymar, forçaram um pouquinho a barra também, né? Antes dele discutir com o torcedor ainda. Enfim, foi uma boa exibição, como o Leonardo falou, da seleção. O jogo foi equilibrado, por isso que o Brasil não sobrou na partida, porque a Alemanha também tem um bom time, mas de qualquer maneira, o Neymar não dá para dizer que ele selou a paz com a torcida brasileira, ainda não, né? Ainda falta um caminho para ele percorrer, porque muita gente vê o Neymar ainda e não gosta muito da figura do que o Neymar representa. Claro, todo mundo sabe e reconhece do talento que ele tem para jogar futebol, mas ao mesmo tempo ele não é uma figura muito querida. Ele precisa amadurecer um pouco, né? Sim. Como jogador, como pessoa. Ele ainda tem um comportamento um tanto quanto adolescente por vezes, né? Mas a grande notícia, eu acho que se for destacar a virtude do Neymar durante os Jogos Olímpicos, foi ele ter confessado que não quer mais ser o capitão da seleção. Sim. Você está em 105,7 aqui na Unesp FM, este é o Observatório do Esporte. Carlão Napolitano, suas impressões também, Carlão, pra gente fechar? Nossa, eu acho que eu já falei tudo que eu queria falar. Já foi matando já durante o... Você tá de ressaca? Você tá com ressaca, não, com síndrome de abstinência esportiva? Eu acho que na segunda, sim, acordei e tal, liguei a televisão, não tinha nada, mas agora é normal. E até fiquei traumatizado de voltar ao Campeonato Brasileiro. Segura que tem Paralimpíada chegando também, gente. Verdade. Não, Eu só sempre queria- fica o destaque. Só queria destacar também que o Guilherme comentou dos atores da Malhação, atriz da Malhação comentando os jogos. Velho Chico, Velho tem Chico. uma festa. Uma pessoa que não conhecia de todas as modalidades, que comentou a maioria das Não, modalidades. esse é o grande destaque da Olimpíada. Que eu acho que foi um acerto, tanto pela emoção que ele passava, que a Olimpíada foi transmitida com base em emoção, o entretenimento que ele passava foi o Gustavo Kirten, o Guga. Sim. Que apesar dele ser um excelente atleta do tênis, um dos maiores nomes do esporte brasileiro na história, ele comentava qualquer tipo de modalidade. Ele tava em todas, a Globo viu que ele tava com potencial na internet, jogou ele pra todas as transmissões. Ele, até no final, achei um pouco cansativo o que ele tava falando, porque sempre parecia o mesmo, mas é sempre aquela mensagem extremamente positiva de um cara extremamente positivo que quer ver tudo dar Talvez certo. ele pudesse ver fazer isso uma muito bem. avaliação sobre o transporte público melhor do que o Zeca, né? Porque ele tava num lugar, ele tava no Engenhão, Tava em daí ele todas. saía pro Maracanã, do Maracanã ia pra Deodoro ia pra Barra, quer dizer, ele viajou, talvez ele tenha tido um helicóptero particular ali. Mas assim, já aproveitando que o Guilherme perguntou, e me ocorreu, a hora que o Tuca tava falando, a Olimpíadas pra Rede Globo não acabou ainda, não é? Porque o Guilherme reclamou que o pessoal da Malhação estava na Olimpíadas. Agora o pessoal da Olimpíadas está na Malhação. Né? A turma do vôlei foi participar de um programa essa semana. O Robson, que é o lutador de boxe, que me fugiu o sobrenome dele. Conceição, se não me engano. Conceição, ele foi entrevistado no Jô. O Thiago Braz também. Daí o Luciano Huck fez matéria com o Thiago Braz, ele mundo. voando de caça com a Não, nós Força vamos todo Aérea. mundo. Então a gente vai ter mais uns 10, 15 dias até começar as Paralimpíadas. E aí muda-se os heróis. Muda-se os heróis, com certeza. Sobrou um tempinho ainda. Eu queria até sair um pouco do assunto Olimpíada, eu sei que é o principal tema, mas só pra gente fazer uma menção também, essa semana o Tite oficializou a primeira convocação dele. O que vocês acharam? Rapidinho, Tava né? na lista, que se sobrasse tempo eu iria falar. Ah, é? Então Tava sobrou. na lista, Vamos que lá, até eu começa tinha- você, Carlão. Eu achei interessante, com algumas surpresas, não é? O Tyson, não me lembrava dele. Vai dar pra descobrir se ele é melhor que o centroavante. Messi ou não, né? Porque tem essa. Tem artigo. o artigo de um jornalista gaúcho, que é Tyson Messi, o tempo dirá quem foi melhor. Mas assim, achei surpresa a volta do Paulinho, né, que era do Corinthians e tá jogando na China, mas aí talvez se justifique pelo Tite conhecer, e talvez o Tite vai montar um time ali familiar para ele. De confiança, né, de confiança Próprio no Juliano começo dos também. jogos. O Filipão mesmo levou o Henrique pra Copa, né? Isso mostra que o treinador sempre tem um cara de Sim. confiança que serve pra várias posições. Gostei Paulinho da pode ser volta isso. do Marcelo. Eu Também, acho que é uma boa. também. É uma justiça com o Everton a ser convocado e uma tristeza pro Fernando Praz, né? Talvez se o Praz não tivesse machucado, teria sido campeão e estaria na. Mas eu na entendo que seleção o olímpica. Fernando Praz vai ter o espaço dele ainda. Acho que então não, logo acho que ele se acabou. recupere. Acho que Eu acabou. acho difícil porque o tempo de recuperação dele é muito grande. Talvez dificilmente ele volta esse ano e pro ano que vem, com a idade que ele tem, Descartaria, não, dependeria de
de como seria o desempenho dele no Agora, campanha. eu fiquei curioso para saber qual vai ser a formação do time, a escalação de um time titular, porque ainda falta um armador, né? E talvez colocar o Felipe Coutinho como armador, não sei se é uma boa. Só talvez o Juliano que pode fazer essa função. Tem Juliano e Lucas Lima também. Ou né? talvez o que o Neymar fez durante a competição. Não sei se vocês concordam comigo. Ele deixa de ser um centroavante para ser um armador. E a partir desse momento ele leva, literalmente, não o time nas costas, mas ele consegue fazer a engrenagem. Eu senti, não sei se vocês sentiram a mesma coisa, nos Jogos Olímpicos, eu acho que muitos jogadores não acompanharam o raciocínio do Neymar. Ele deixou várias vezes, ele fez vários lançamentos interessantes que poderiam acabar em gol. Colocou vários jogadores na frente do gol e não houve finalização, ou a jogada morreu porque o companheiro não entendeu a jogada. Eu vou falar uma besteira agora, eu gostei mais do desempenho do Luan do que dos dois Gabriéis. Sim, tanto do Gabriel Jesus como do Gabigol. Achei muito marketing em cima desses caras. Eu acho muita expectativa também. Eu acho que o Gabriel Jesus, eu acho que ele tem um potencial, mas era visível o nervosismo, a insegurança dele durante os jogos. Não sei se vocês sentiram isso. Ele é um menino que sente muita pressão. Muita pressão. Então ele precisa amadurecer muito. Agora o Gabigol, eu acho que tá... O Gabigol é amargo. Eu até arrisquei fazer uma prancheta aqui de escalação. Opa. Por favor, vamos lá, Carlão. Eu arriscaria, né? Alisson, Daniel Alves, Miranda, Gil e Marcelo. Casemiro, César, Augusto e Paulinho. Pode falar retranqueiro, mas eu acho que Renato Augusto. O que eu falei? César Augusto. Renato Augusto. Daí, como armador, o Lucas Lima. E no ataque, Neymar e Willian. Eu colocaria o Felipe Coutinho no lugar do Lucas Lima. Eu acho que essa convocação está pro Felipe Coutinho. Carlão Tite, hein? Escalando aí a seleção brasileira. Gostou, Heitor? Não falou muito? Eu acho só uma coisa interessante. Porque o Tite prezou por levar tanto zagueiros quanto volantes que não são brucutus. Que não são aqueles caras que destroem jogadas. Tem muitos volantes e zagueiros que ajudam a construir a jogada. Tanto os dois zagueiros olímpicos quanto o próprio Casemiro. Não tem aquele volante que é o cão de guarda da seleção. E eu acho isso muito interessante. Não tem o Ralf. Bem, se a gente conhece o Tite, e pela convocação dá pra notar isso, ele não quer só estrelas, ele quer montar um time com disciplina tática. Então acho que ele fez uma convocação de pessoas de confiança que vão jogar do jeito que ele quer que jogue. Então vamos orar, rezar, né, e torcer para que esse time responda, porque a nossa situação nas eliminatórias não está nada confortável. O Brasil, só pra gente encerrar o assunto, hoje está fora aí do grupo dos times das seleções que estariam classificadas para a próxima Copa do Mundo, para a Copa da Rússia. Brasil que em setembro agora enfrenta o Equador, fora de casa. E como convocação, Colômbia. E como disse o Carlos Napolitano em relação ao time de vôlei, acho que o Tite está montando o time operário. Que funcione, vamos torcer bastante. Você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é observatoriodoesporteunesp.blogspot.com.br. O Observatório do Esporte está chegando ao fim. Teve locução de Guilherme Dias, comentários de Zeca Marques, Tuca Américo e também Carlo Napolitano, além hoje das presenças do Leonardo Del Sante e também do Heitor Facini. Esses dois últimos também integram a equipe de reportagem ao lado da Gabriela Brizotti, do Leonardo Guerino, Adriele Silva e Isaac Toledo. Direção Fábio Fleury, produção técnica Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é uma atividade de extensão do GECEF, Grupo de Estudos sobre Comunicação Esportiva e Futebol da Unesp. Para você, um grande abraço e até a próxima. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.